A Patrícia é fonoaudióloga, formada pela IBMR, no Rio também, pós-graduada em audioclínica pela Universidade Castelo Branco e fonoaudióloga clínica com atendimento em diagnóstico audiológico e adaptação de aparelho auditivo na rede pública e privada e membro da equipe sul-fluminense de implante coclear, a SFIC. Trabalha também com a doutora Roberta, uma dupla, né? Oi. Ah, Patrícia! Que bom te ver! Ai, obrigada. Bom, Mônica, só assim, né? Pra gente fazer alguma coisa mais junta, né? Pois é. Já viu que não pode me chamar no WhatsApp se não participa de live. Patrícia. Me encorajou bastante, hein? Ah, mas foi ótimo. Fiquei muito feliz de você ter aceito. Aliás, eu queria até contar aqui para os nossos seguidores e quem está aqui com a gente, né? Contar um pouquinho quem é a Patrícia dentro da comunidade, né? A Patrícia, ela começou comigo lá em 2005, na época do Orkut, né? E, no nosso canal, né? E vamos continuar aqui nosso bate-papo, a nossa conversa que está super bacana. Vamos começar falando sobre o papel do fonoaudiólogo durante tanto no pré-cirúrgico quanto no cirúrgico. Pronto. Tá. Então a gente vai começar com a pergunta clássica, né? Para quem ainda não conhece o trabalho do fonoaudiólogo dentro desse processo do trabalho do protocolo de implante coclear, tanto no pré-cirúrgico quanto durante a cirurgia. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a fonoaudiologia, dentro dessa equipe maravilhosa, né? A gente não está sozinha nisso. E nosso trabalho começa no diagnóstico audiológico, né? Esse audiológico, que é quando a gente fecha o quadro da auditiva, a gente já está fazendo o papel do pré-implante, né? Que a gente classificou ele. Acho que está com muito eco, né? Um pouquinho alto, eu acho, seu telefone. E agora, melhorou? Tá ótimo. Se quiser, eu ponho o fone, tá bom? Tá ótimo. Então, a gente começa primeiro fazendo o diagnóstico audiológico e, a partir daí, que ele se torna um candidato a implante, aí começa uma outra etapa. É uma etapa muito delicada, como a gente falou, né? É uma etapa que a gente orienta o paciente, a gente demonstra, né, todo o processo, todo o equipamento, né? Ele se assemelha muito a um aparelho auditivo, mas às vezes, por exemplo, quando uma criança, um bebê, ele não teve ainda contato, a família não teve ainda contato com um aparelho auditivo. Então, nessa primeira consulta, a gente conversa bastante sobre o funcionamento, sobre o modo de usar, né? A gente demonstra o equipamento. E aí, ainda tá com as expectativas, a orientação, né, com os pais, com a família. Paty. Então, um paciente para candidato de implante ter feito o uso do aparelho convencional. Então, se for um bebê ou se for um adulto, ele tem que ter estimulação convencional. Então, assim, a gente provar que aquilo não dá um ganho suficiente para ele, que o aparelho não trouxe audibilidade suficiente ou para um desenvolvimento da fala ou para a discriminação da fala no adulto. E nesse caso, Patrícia, só uma dúvida. Você está falando do SI também? Não. Do SI, do mapeamento de fala, do acesso aos sons de fala também? Sim, tem alguém... Quando um paciente, às vezes, chega para a gente já com essa queixa, assim, eu já estou usando, já estou regulando o aparelho e eu vejo que no meu dia a dia ele não está suficiente, geralmente ele já vem do centro de... Alguns, né, vêm do centro de aparelho já com essas verificações, entendeu? E assim, ele já está com um aparelho muito potente, numa regulagem já feita com várias coisas, mas aí ele ainda quer mais. Aquilo ainda não é suficiente para ele.
entendeu? Então, assim, eu não faço essa verificação. Geralmente, ele já vem do centro com essa verificação. A nossa... E é uma perda severa e profunda, como você falou, né? O paciente, ele precisa de mais e não tem, né, como dar mais. Exatamente. A indicação para os pacientes de implante são pacientes com perdas neurosensoriais severa profunda, né? E aonde que às vezes a gente não encontra mais o ganho do aparelho auditivo, né? A gente chega naquele limite em que o paciente quer mais, ele está com aquela queixa e tudo, e o implante seria uma indicação. E aí essa avaliação pré-implante é baseada nos testes de percepção de fala, né, ganho funcional, a gente, né, procura entender quanto de ganho ele está tendo, né, porque às vezes ele está com o aparelho e ele está tendo um ganho em nível de 70, ainda é muito pouco, né, para ele conversar no ruído. Então, essa avaliação a gente fecha e também a gente, junto com a equipe, nessa avaliação decide se vai ser bilateral, simultâneo, bilateral sequencial ou se vai ser unilateral, né? Então, o papel dessa a primeira avaliação é tirar o máximo de critérios para a gente tomar condutas futuras, né? Edson, segura sua pergunta aí um pouquinho, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Patrícia, então, depois de todo esse trabalho, a pré-indicação, vamos dizer assim, que seria da avaliação, do acolhimento ao diagnóstico, quando já existe a indicação do implante, o implante já está até agendado, o fonoaudiólogo, ele elabora algum plano terapêutico para isso? Como é que funciona esse processo? Sim. Depois que a gente fez essa primeira avaliação, ele é um candidato, a gente vai para a cirurgia. Então, nosso primeiro papel, antes da gente traçar isso, é ir para a cirurgia e fazer nosso papel na cirurgia, né? Qual é o papel do fono na cirurgia? Depois que os médicos abriram, fizeram a inserção desse eletrodo, a gente vai fazer duas medidas muito importantes, duas medidas objetivas que vão direcionar a gente na ativação. A gente usando interfaces, né, nós temos 4 marcas no Brasil. Então, cada marca tem uma interface que a gente vai lá ter contato com esse implante. Então, a gente liga ele nessa hora da cirurgia para ter duas medidas muito importantes. A primeira é a medida de impedância, que a gente vai fazer uma verificação elétrica nesse eletrodo, né? Se está passando uma corrente, se eles estão funcionando. A gente pode ter 2 tipos de resposta. Eles estarem normais ou eles estarem alterados. Essa verificação, algumas empresas pedem para a gente fazer até em caixa. Apesar deles virem muito embalados, bem acondicionados, mas a primeira testagem pode ser próprio na caixa, depois da inserção. Quando a gente tem eles todos normais, a gente já fica super feliz. Quando a gente encontra alguma alteração, elas podem ser de 2 tipos. Ou em high, né, quando ela tem uma impedância elevada, mas essa alteração ela pode ainda ser restaurada, né? Às vezes com uma manobra, a gente pede para o cirurgião, dá uma leve tiradinha, recoloca, faz uma massagem, que pode ser um pó de osso, uma bolha de ar, e aí a gente passa uma nova corrente e ela pode ficar tranquila, né? Voltar para o estado normal ou ficar um pouquinho mais alta, mas não é para se preocupar. Agora, quando esse eletrodo entra em curto, aí a gente já tem que tomar uma outra decisão, né? Quantos eletrodos estão em curto, né? Por que aconteceu esse curto? Às vezes teve uma inserção um pouco mais traumática, às vezes esse eletrodo teve uma dobrinha. Então, aí a gente vai fazer contato com o suporte clínico, né, da empresa. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas a gente faz uma avaliação, né? E assim, é hora de usar um backup, é hora da gente pode esperar, né? Porque a quantidade de eletrodos também, né, é um grande prognóstico para a gente. Enfim, fizemos essa medida muito importante da impedância e partimos para a segunda medida, que é a medida do ECAP, resposta neural, né? Então a gente percebeu que esse eletrodo está ali naquele meio
e aí a gente manda um estímulo e a gente vai captar o potencial de ação desse nervo, né? Que seria a primeira onda do beta, né? E essa onda, ela vai aparecer ali e a gente vai ter certeza que esse eletrodo tá indo, tá passando corrente e tá tudo direitinho. Mas também... Deve ser tão legal ver isso, muito, né? Muito. E o coração ali quase para. Ai, da boca, né? A gente espera que faça aquela onda, né? Aquele vale. Mas às vezes não acontece. Mas também não é motivo de preocupação. A gente tem que ficar em alerta, porque algumas patologias podem não aparecer em resposta nesse momento, ou um tempo de privação, né? Hoje em dia a gente tem muito paciente que está muito tempo sem usar o aparelho, porque não se adaptou, ou era de uma geração que não tinha tanto recurso, e agora volta. Então ele tem um tempo muito grande de privação, então pode ser que nessa hora essa resposta não apareça. Mas a gente também não pode ficar preocupada, a gente vai reestimular e vai esperar que essa resposta apareça. Testando essas duas medidas objetivas, a gente avisa para o cirurgião, o meu centro espera o ok, aí eles fecham, e aí a gente vai embora, feliz da vida com todas essas respostas, e aí vamos para a parte da segunda parte, que é a terceira parte, né? Que seria a ativação disso em 30, 40 dias. Uhum. Tá. Aproveitando então a pergunta do Edson, o paciente, ele participa da escolha do eletrodo, da marca, do implante? Como é que funciona isso? Então, a escolha do eletrodo é feita pelo cirurgião, né? O cirurgião, o otorrino que vai conduzir a cirurgia, ele faz a escolha do eletrodo baseado nos exames de imagem, né? Algumas patologias existem uns eletrodos mais finos, mais curtos. Então, essa decisão é muito do profissional que vai fazer a cirurgia, né? E a escolha da marca é muito assim, difícil a gente colocar. Os convênios, geralmente, eles fazem a escolha, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode direcionar pela particularidade do paciente, né? Por exemplo, se é uma paciente, igual a doutora Roberta falou, um paciente criança e tudo, a gente pede, né, solicita, sugere que seja um implante compatível com ressonância magnética em até 3 Tesla, ou que tenha algum acessório porque ele faz determinada atividade. Então, todas as marcas são muito boas, mas cada uma tem a sua particularidade. Então, a gente também faz isso de acordo com o perfil do paciente, né? A gente também meio que direciona, mas a decisão com o plano de saúde, né, ainda é do plano, mas a gente pode recorrer de alguma forma para poder ajustar o mais próximo do paciente, né? Do desejo do paciente. Uhum. A Larissa está aqui participando com a gente, minha querida. Ela está dizendo que também faz TPF, ganho funcional, entre outros testes. Isso é muito particular de cada plano, né? De cada centro, né? De cada protocolo. Tem gente que pode usar algum outro a mais, né? Ou um questionário mais validativo de outra forma. Eu não tenho uma regra, eu tenho um paciente. Esse paciente que vai me direcionar os testes que a gente tem que conhecer todos, né, Mônica? E aí saber com qual a gente vai aplicar, né? Tá ótimo. A Cláudia está perguntando: quando o paciente tem um ouvido que tem resultado com o aparelho, coloca implante no ouvido que não tem ganho com o aparelho? Então, acho que a pergunta dela foi: dá para usar implante onde não tem resposta boa, né? Onde não é funcional, e aparelho do outro lado? Sim. Em geral, isso acontece muito com os adultos, né? Eles não querem partir para fazer o bilateral simultâneo, até porque se eles têm ganho numa orelha, eles não querem tirar essa referência. E a gente respeita, apesar da gente entender que o bilateral é melhor fazer, mas a gente também tem que entender essa dinâmica do paciente, do dia a dia dele, né? Então, às vezes, foi o que a doutora Roberta falou, a gente escolhe o pior lado,
E às vezes ele tem tanto sucesso naquele lado que ele acaba se decidindo de abrir mão porque ele vai ter mais, né? E geralmente o sequencial e a melhor orelha acaba tendo progresso às vezes mais rápido, ele se iguala mais rápido. Por quê? Porque não deixou de ter privação, o tempo inteiro ele está estimulando. Então ele acaba, mesmo sequencial, fazendo num tempo, né? O ideal é que faça até 2 anos, né? Pelos estudos, ele consegue igualar e fica com uma audição bilateral bem similar, né? Bem equilibrada. O Edson, e aí dá para comprovar, dá para ver e verificar a simetria cortical com o implante bilateral? Você sabe se tem algum? Não, cortical eu não diria assim, porque assim, o resultado final, que seria o ganho funcional, podem estar bem próximos. Bem simétricos, entende? Reconhecimento de fala no ruído. A resposta, ele precisa de mais energia do que o outro, mas no fundo a discriminação está igual, isso não faz a diferença. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, acho que é a doutora Nadeja que está perguntando. O número de eletrodos viáveis no intraoperatório pode aumentar depois? O número de eletrodos... Não. Viáveis no intraoperatório pode aumentar depois? Então, se for na questão da gente, por exemplo, se for uma questão daqueles eletrodos tá em high, eles podem aumentar. Vamos supor que a gente fez a impedância lá na hora, de 12 eletrodos. Vamos pegar uma marca que tenha 12 eletrodos. 2 estão em high, às vezes chega no dia da ativação, volta... E aí eles estão dentro da normalidade, entendeu? Então eles podem ser revertidos. Já os eletrodos em curto, eles não podem ser revertidos. A gente vai desligar e aí... O próprio programa tem uma realocação dessa energia naqueles outros que não estão desligados, entendeu? Então, se a gente ele faz um rearranjo ali para não se perder. E a quantidade de eletrodo não faz muita diferença no processo final, entendeu? Acho que faz muito mais, assim, é lógico que a gente tem que ver uma quantidade, mas a gente tem relatos de pacientes que tem 2 ou 3 eletrodos desligados e tem o mesmo progresso, entendeu? Do que do outro lado, que não tem nenhum. Né? Tá, legal. Tem uma outra pergunta da Ceci. O plano reembolsa também implante para adultos e idosos com perda lateral, você sabe dizer? Reembolso, aí é uma coisa mais criteriosa, tem que ver de plano para plano. E depende do plano também, né? Depende do plano também, do acordo com a da regulamentação, né? dele, da operadora, né? Não é uma coisa que a gente tem como regra. Isso depende muito da parte contratual, né? Sim. A Bruna está perguntando se existem muitos pacientes que não se adaptam ao implante, que não tem ganho. Olha, existe sim, foi aquilo que a doutora Roberta falou. Um bom caso, quando a gente faz a primeira avaliação, a gente já sabe o que a gente vai esperar desse paciente, a expectativa e tudo. Existem algumas patologias que têm um prognóstico um pouco mais difícil, mas eu acho que nada é impossível, entendeu? Porque assim, a gente já teve históricos de paciente com um prognóstico não tão bom e eles estão tão felizes com o pouco que eles adquiriram, abrir uma tampinha, eu ouvir uma campainha, já é muito para eles, entendeu? Então, eu nunca vou dizer que ele não deu certo. É a expectativa. Talvez a expectativa dele seja conversar numa festa. Talvez não é o objetivo principal. A gente já sabia que ele não iria chegar ali. Mas ele tem um nível de audibilidade mínima. Mas ele consegue, entendeu? Então, assim... Tudo depende da expectativa, né? Pra gente saber se teve sucesso ou não. É lógico que todo mundo espera
que a gente saia falando do telefone na ativação. E isso é uma coisa muito frustrante, porque nem todo mundo às vezes sai ouvindo bem da ativação, entendeu? Porque aquele ouvido acabou de nascer. Então é mais um ponto que a gente tem que trabalhar, né? Uhum. O Rafael está perguntando se tem alguma contraindicação ao uso do implante. A contraindicação, a contraindicação são mais médicas, né? Assim, se eu não tenho nervo, se eu tenho um nervo muito hipoplásico, se eu tenho alguma característica de saúde que me impede a cirurgia, mas o implante, ele é indicado para todo mundo que tenha aqueles critérios, entendeu? A contraindicação mesmo seria mais daqueles exames pré que o médico faz. A Cláudia está perguntando qual é o ganho em um implante. E a Ana está pedindo para você falar um pouquinho da importância da estimulação bimodal. Sim, a estimulação bimodal é muito importante quando a gente não deixa de trabalhar as duas vias. A integração das vias faz com que a gente tenha só ganho, entendeu? Potencializa o ganho desse ou implante ou desse aparelho. E quando a gente tem, hoje em dia, a gente tem muito implante que se conversam com aparelhos auditivos. E eles trabalham mais ou menos na mesma sintonia, vamos dizer assim. Então, eles conversam entre si e fica uma melhor adaptação. Então, por isso que a gente nunca deixa o paciente que faz um implante deixar de estimular aquele outro. Então, a gente tenta sempre ou colocar um aparelho correspondente, um aparelho que tenha essa sincronia, entendeu? Para fazer sempre ativação bimodal, né? Tá sempre estimulando as duas vias. E a Elisa está perguntando se existe a possibilidade de colocar implante numa orelha com perda severa profunda e a outra orelha normal. Não, aí não é, hoje no Brasil ainda não tem essa indicação, ainda não é uma, assim, ainda existem pesquisas, já tem algumas pessoas que fazem, mas ainda não é uma rotina assim, comum, né? Mas aí já tem algumas pessoas que fazem isso. Existem outros tipos de implante mais indicados, mas é tudo por questão de avaliação, né? Uhum. E quais são os testes pós-cirúrgicos para ativação? Então, na ativação, a gente vai repetir as mesmas medidas objetivas que a gente fez lá no intraoperatório, a gente vai verificar novamente as impedâncias, vai monitorar essa resposta neural, né, que vai fazer o ECAP novamente, e aí a gente vai começar a buscar a audibilidade desse paciente. A partir dessas respostas que a gente tem, a gente vai buscar a audibilidade para poder ativar esse paciente. Novamente, eu vou falar que cada centro tem o seu protocolo, mas o que a gente geralmente usa é a detecção do som do Ling, a percepção de palavras em conjunto aberto, em conjunto fechado. Em criança, a gente liga a viva voz, se ela vai reconhecer a voz da mãe. Então, a gente vai, aos pouquinhos, né, vendo como é que essa criança, para a gente validar isso. E, futuramente, quando a gente já tem, a gente vai usando testes com validades mais objetivas, né? Mas a gente usa essas mesmas medidas, né? E, quando possível, ganho funcional, seja com instrumento, seja em cabine mesmo. Depende muito da idade cronológica do paciente, né? Bom, e para a gente finalizar... tem outra pergunta aqui antes da minha. É do Edson. Patrícia, qual a importância da limpeza dos conectores das baterias e cabos? Bom, a limpeza ela é muito importante para a manutenção do funcionamento desse aparelho, né? E quanto mais cuidado eu tenho na higienização dos contatos, da oxidação da bateria, do colocar ele no desumidificador, seja um implante coclear, seja um aparelho auditivo, a gente aumenta a vida útil desse paciente, né? Lembrando que esse aparelho está sempre exposto ao sol, ao suor,
Então, se a gente tem um cuidado, né, com o nosso equipamento, a gente tem um cuidado com o nosso corpo, né? Então, a gente sempre reforça da importância desse aparelho estar sempre bem cuidado, né? Essa é a importância que a gente sempre reforça para ele. Com certeza, aumenta bastante a vida útil, né? Quando é que você indica a reabilitação? A Patrícia está perguntando. Então, a reabilitação, ela é indicada desde lá do início, se possível, né? O implante sem a fonoterapia, sem a reabilitação auditiva, ele é bem pouco. Né? Independente da idade? Independente da idade, habilidades cognitivas. O pós-lingual vai estimular essas habilidades auditivas que estão prejudicadas por falta de uma estimulação. Então, em todos esses processos, a fonoterapia, a reabilitação auditiva, ela tem que caminhar junto. Esses mapeamentos progressivos que a gente faz, eles não são nada, são muito pouco perto do que a gente vai fazer com aprender a ouvir. Entendeu? Então, a fono do mapeamento, ela é muito importante, mas ela tem que trabalhar juntinho, de mão dada com a fono da reabilitação. A reabilitação auditiva é uma peça fundamental. As reabilitadoras vão trabalhar todas as habilidades de reconhecimento de fala, de ouvir no ruído, de localizar. É muito importante estar junto. O implante não faz milagre. Ele não é só ir lá para a cirurgia e ligar. A gente vai aprender a ouvir. E a gente aprende a ouvir na fonoterapia, né? Então, ele tem que estar de mão dada com a fono. A gente até brinca que ele casa com a fono. Ele vai estar ali sempre com a fono, né? E é isso, Mônica. A gente não pode deixar assim, o papel da pessoa que faz o mapeamento, da fono que faz o mapeamento é muito importante. Mas sem a reabilitação auditiva, a gente não consegue ter o resultado esperado, entendeu? Então, assim, quando o paciente sai da ativação, quando ele sai dali, ele sai com 2 recomendações. Fonoterapia e calma que nós começamos a subir essa escada, é degrau por degrau, outros levam um tempinho um pouquinho maior, mas tem que estar ali junto com a equipe toda, né? Ele tem que estar junto com o otorrino dele, o otorrino que fez a cirurgia, com a fono do mapeamento e com a reabilitadora. E quais são, Tório? E para o paciente também, né? Então, no pós-operatório, né? A gente está ouvindo o tempo inteiro. Então, a orientação que a gente dá para essa família é não deixar de usar. É usar a maior parte do tempo que tiver, né? E seguir as orientações que a gente dá, de ir à terapia, seguir as orientações do fonoterapeuta da reabilitação. Em casa, tudo tem que ser nomeado, tudo tem que ser descrito verbalmente, né? A gente tem que ensinar essa família a lidar com essa pessoa que está aprendendo a ouvir. Né? Que legal. Eu tenho mais uma pergunta que me veio na cabeça agora. Diga. Que eu acho que vai ser bem bacana, assim, para orientar o profissional que está aqui com a gente agora. E é uma dúvida que eu tenho também. Pacientes que têm todo o critério de indicação para implante, mas tem zumbido também como um sintoma importante, né? E eu sei que você trabalha muito com isso também. O resultado é bom também para a supressão do zumbido, para melhora do sintoma? Você costuma ver isso? Sim, a gente tem bastante paciente que mesmo com a perda auditiva tinha todos os critérios e tinha como sintoma o zumbido e após a cirurgia falou que o zumbido sumiu. Então, assim, hoje em dia já tem estudos que usam o implante na indicação desse zumbido crônico, né? Não como uma principal causa, mas já existe. Mas esses nossos pacientes que tinham zumbido, muitos deles falaram que hoje não percebem mais esse zumbido. Então, a gente até não foi a causa principal que ele implantou, mas a gente observou que era uma queixa que sumiu, né, após o implante. Que bacana. Tem toda uma explicação aí de organização tonotópica também, né, provavelmente. Sim, tem vários estudos, né, que hoje já mostram que lá fora, então, já tem muita gente já fazendo
esses estudos, né? E com muito bons resultados, né? Que a gente tem visto nas pesquisas, né? Eu acho que futuramente é mais uma situação, é mais uma opção de tratamento para os pacientes com zumbido. Eu acho que aquilo que a gente falou no começo, a cada ano surgem mais estudos, surgem mais estratégias que a gente pode proporcionar ao paciente. Às vezes você foi há 2 anos atrás no consultório e você não tinha uma solução. E aí hoje você já tem mais uma solução, né? É isso mesmo. Bom, Patrícia, queria te agradecer muito de coração você ter aceito participar dessa live. Foi ótima. Tenho certeza que todos gostaram aqui. Fiquei muito feliz em te rever. Uma pergunta, perguntaram se não tinha um processador menor. Tem sim, a Roberta chegou a mostrar. Ó, tem o de peça única e tem o aparelhinho mais convencional, que são de 2 unidades. Essas 2 características de escolhas, às vezes a gente pode direcionar os pais, às vezes esse menorzinho não é indicado tanto para criança por causa do peso, mas já tem crianças que os pais preferem, então isso vai muito de acordo com até o desejo do paciente também. Com certeza. Bom, muito obrigada. Eu agora aguardo as fotos. Vocês me mandarem algumas fotos para eu postar aqui no Instagram de pacientes de vocês. Pacientes de vocês, de implante. Ou seja, as fotos que vocês quiserem, me mandem, por favor, que eu posto aqui no Instagram para todo mundo. Muito obrigada, dupla querida. Um sucesso, um bom trabalho para vocês. E a gente se encontra aqui em breve, hein? Vocês vão voltar, tá bom? A gente tem muita coisa para falar mesmo. Será um prazer. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo.